Sabe aquela sensação de desconforto que bate quando a gente não sabe o que vai acontecer? Pois é, todo mundo sente isso. Mas e se existisse uma nova forma, com base na ciência, para a gente entender por que a incerteza mexe tanto com a gente e, mais importante, como lidar com ela? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. E para guiar nossa conversa, vamos usar o livro Navegando na Incerteza, que é um guia assim fascinante para descomplicar essas ideias que parecem super complexas e mostrar como elas se aplicam no nosso dia a dia. Então, vamos direto ao ponto. Por que será que nosso cérebro tem essa aversão ao que a gente não consegue prever? É um sentimento universal e a ciência por trás disso é, olha, de cair o queixo. Bom, nessa primeira parte, a gente vai sacar qual é a grande proposta do livro. Nos dar ferramentas, sabe? Ferramentas baseadas na ciência para ajudar a gente a lidar com as ansiedades da vida moderna. A ideia central é a seguinte. Nós, como seres vivos, somos movidos por um impulso básico de entender o mundo. Nosso cérebro está o tempo todo trabalhando para diminuir a incerteza e, claro, evitar surpresas. É, no fundo, uma busca constante por conhecimento e compreensão. Tá, mas como é que o cérebro faz isso? Pensa nele como uma máquina de previsão super potente. Ele está sempre, o tempo todo, tentando adivinhar o que vai acontecer em seguida, com base em tudo que a gente já viveu. E essa história interna que o cérebro cria tem um nome técnico, modelo generativo. É como se fosse o programa que roda na nossa cabeça, criando simulações do mundo para nos ajudar a navegar por ele. É a base de como a gente entende, bom, tudo. Certo. Agora vamos entrar na teoria central do livro. O nome Princípio da Energia Livre pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás é bem mais simples do que parece e, o mais legal, se aplica a todos os seres vivos. Basicamente, energia livre é um jeito de medir o quão surpreso o nosso cérebro fica quando a realidade não bate com o que ele esperava. A meta, então, é sempre manter essa surpresa, essa energia livre, no mínimo possível. E o mais legal é ver esse princípio funcionando na prática, tanto na mente quanto no corpo. Sabe aquela palavra que fica na ponta da língua? Aquela tensão é a tal da energia livre. Quando a gente lembra da palavra, pronto, a tensão some. No corpo é a mesma coisa. Sentir frio é um sinal de que algo não está batendo, e colocar um casaco é a ação que a gente toma para resolver essa incompatibilidade. Então, o ponto mais importante é este. Minimizar a energia livre não é só um truque da mente, é um princípio básico da vida. Desde uma única célula tentando se manter estável, até nós, seres humanos, tentando entender o mundo complexo ao nosso redor. E essa imagem aqui ilustra de um jeito genial a linguagem visual do livro. As cores borradas, caóticas, representam um estado de alta energia livre, de muita incerteza. Já as formas mais nítidas, mais harmoniosas, representam a resolução, quando o que a gente prevê e o que acontece estão em sintonia. É um esquema de cores que deixa o conceito muito mais fácil de pegar. Ok, mas para um ser vivo conseguir diminuir a surpresa, ele primeiro precisa saber onde ele termina e onde o mundo começa, certo? Vamos ver como o livro explica essa ideia da fronteira do eu. O conceito que define essa fronteira se chama manta de Markov. Pensa nela como uma linha invisível que permite que a gente diga isso aqui sou eu e aquilo ali é o resto do mundo. É o que torna possível existir um eu, seja esse eu uma célula ou uma pessoa. E o mais impressionante é que essa ideia se aplica em várias escalas. A membrana de uma célula é a manta de Markov dela. Os nossos sentidos e ações formam a nossa, e dá para ir além. A humanidade como um todo tem uma manta coletiva que a separa do resto do planeta. É um conceito muito poderoso. Certo, mas por que tudo isso importa na vida real? É agora que a gente vê como todo esse conceito vira uma ferramenta prática, que nos dá uma perspectiva totalmente nova sobre assuntos bem importantes. Por exemplo, com essa lente, a gente pode olhar para a neurodiversidade não como um déficit, mas como cérebros que usam estratégias diferentes para prever o mundo e minimizar suas próprias surpresas. Também nos ajuda a entender sistemas de crenças e culturas como modelos coletivos que a gente cria para diminuir a incerteza e viver melhor em grupo. E para a gente fechar, vamos falar da mensagem que eu acho mais incrível do livro, que é sobre o nosso poder de criação, a nossa agência no mundo. O livro defende que a nossa própria existência é um ato criativo. Nós somos os artistas da nossa experiência, o tempo todo moldando a nossa percepção do mundo. E tem uma citação que resume isso perfeitamente.
Como os artistas de nossos ciclos de inferenciativa, somos limitados por nossas paletas fisiológicas e restrições ambientais, mas dentro desses limites reside o potencial criativo. Ou seja, a gente não controla tudo, claro, mas dentro do que a gente pode controlar, o nosso poder é imenso. E o recado final é esse: nós não somos só espectadores passivos da vida. A gente participa ativamente da criação da nossa realidade. A cada momento estamos atualizando nossos modelos mentais e escolhendo ações para diminuir a surpresa e encontrar mais harmonia. Isso deixa a gente com uma última reflexão. Sabendo que temos essa capacidade de sermos os artistas da nossa própria experiência, a pergunta que fica é: como cada um de nós pode usar essas ideias para navegar de um jeito melhor pela incerteza que inevitavelmente faz parte da vida?